Olá, Camaçari, estamos começando mais um programa Cimara Heller e hoje, terça-feira, dia 25 de fevereiro, o carnaval aí já, ó, nhoque, toque, toque, batendo na porta e nós estamos aqui fazendo o programa, trazendo notícias as mais variadas possíveis sobre Camaçari. Lembrando, como sempre, que os telefones estão abertos no 3040 2700, é só ligar e participar com a gente. E antes da gente começar o programa, a gente já tem um ouvinte aguardando na linha. Vamos lá. Alô, quem fala? Oi, Lai, não fale meu nome não, viu? Embora alguém já conheça a minha voz, mas boa tarde. Deus boa abençoe. Tarde, não vou falar não. Olha só, veja como está a situação do político. A gente pensa assim que está colocando pessoas idôneas. Você viu a resposta dos senadores? Ninguém pensou que época da eleição, né, da época deles, do partido deles. Ninguém pensou no que o mundo inteiro chora, todo dia perde uma família no sequestro, no assalto. E o que mais me surpreendeu foi que tinha 3 mulheres lá também. Será que aquelas mulheres são estéril? Será que aquelas mulheres não são solidárias e não quer dar continuidade à família? Será que já tem alguém envolvido para poder defender e ficar do lado do errado? O Senhor tem misericórdia desse povo, porque você já pensou? Ele só pensa no poder, eu sou, eu posso, como aquela mulher lá deu a entrevista, no carro blindado, no tempo de ficar lá, de maltratar. Ontem de repente você ouve aquela cena ali daqueles 11 pessoas a favor do erro e 11 a favor do erro. De repente passa o amor, você vê assim, não sei se você assistiu, 2 cachorrinhos brincando e um passou mal, você assistiu? Não. Ah, tá na internet, pra você ver o amor do cachorro, só faltou falar. Parecendo que ele foi treinado para dar massagem assim no peito do outro, gritava, entendeu? Sentindo o que muitos homens que estão no poder não sentem. É verdade. Viu? Então eu fico assim pensando, e agora que eu espero em Deus que todo mundo não faça como muitas mulheres fez, que voltou em colo porque era bonito. E depois veio a beleza, entendeu? Lembrei, que saiba, quem merece voto é o que está certo, é Mário Magno, entendeu? Porque a gente não pode nem se identificar por causa da bandidagem que está, entendeu? E como é que aquelas mulheres vai defender, quer dizer, pensando em quê? Do mesmo jeito que o vagabundo vota, tem gente boa também que vota. Entendeu? Eu fiquei estarrecida. Nós temos que estar orando pelas autoridades, nós temos que estar repreendendo, porque o povo só está pensando no dinheiro. Como fala Jeremias lá, nessa época não tinha, na época de Jeremias não tinha moto, mas ele está pensando em carro, em cavalo, em moto, em carros de luxo, entendeu? E nós acreditamos em Deus. Impressionante isso, né? É verdade. É isso aí. Olha, obrigada tá bom, Deus abençoe. Tá, Jóia, obrigada a você, obrigada pela sua ligação. E a gente vê, eu tô aqui já no estúdio com o Cleiton Pereira do STT, que a gente vai bater um papo, e eu sei que o Cleiton Pereira também é muito politizado. Então a gente pode até esquentar um pouco, baseado no comentário que a nossa ouvinte trouxe. Cleiton, essa questão do poder é uma questão muito feroz, e a cada dia que passa, vai extrapolando as fronteiras do bom senso em todos os sentidos. São discursos que levam assim a uma retórica persuasiva, uma retórica que afirma eu consegui, eu vou conseguir, eu tenho que manter, se colocando sempre os políticos como salvadores da pátria e depois não salvam nada. Porque se colocassem e depois salvassem alguma coisa, né? E eu queria um pedacinho do seu comentário sobre o que a nossa ouvinte trouxe e sobre essa questão da política. Primeiramente, eu quero desejar uma boa tarde a você e lá aos telespectadores do programa e levantar uma seguinte situação. Inclusive, até eu já discutia com um colega sobre isso. Hoje, o político ele trata muito do discurso que agrada, a maioria das vezes. Ele fala porque sabe que tem um povo que está acostumado a somente ouvir o que quer ouvir realmente. Falta muita postura também diante de alguns. Muitas vezes, a sinceridade de um político que tem a postura, como você tem um exemplo recente, é o próprio Bolsonaro, lá desagrada muita gente. Eu até apoio a situação, discordo dele em alguns pontos, mas apoio o posicionamento dele porque ele defende o que ele acredita, mesmo que isso custe o preço de uma não reeleição. Mas infelizmente o próprio povo hoje não para refletir qual é o político que está demonstrando um trabalho efetivo ou não. Mas se ele falar algo que te agrade, mesmo sabendo que vai ser uma mentira,
consequentemente acaba votando nele. Não, e eu quero lembrar que o político faz essa análise daquilo que você quer ouvir. É por isso que existe a campanha de publicidade aí tão forte, porque eles vão e fazem um levantamento daquilo que você quer e que você precisa ouvir. E sem perceber, você vai entrando naquele... Um exemplo perfeito disso que a gente vê é o João Henrique, em Salvador, que trouxe aquele discurso na época, que era um discurso que todos queriam ouvir. Aquela sensação de que ele era um vereador que realmente trabalhava muito. Mas veja, ele compôs o que a gente queria ouvir. Ele saiu fazendo uma construção muito forte sobre isso. Bom, eu vou atender mais uma ligação. Alô, quem fala? Neide. Pronto, Neide. Participe com a gente. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o concurso público agora, né, de agente de Edemias. Sim. Né? Lá na lista tem candidatos de 15, 16 e 17 anos. Eu gostaria de saber se é válido. Entendi. Né? Outra coisa, como eu vi, eu tenho alguns colegas que a lista foi chamada para fazer o teste físico, né? E eles viram lá que realmente teve pessoas que foram não tão melhor do que ela e foi aprovada, e ela não. Então eu gostaria de saber de você assim, pode uma pessoa de 15, 16 anos fazer concurso público? Bom, eu vou passar também essa resposta aqui para o Cleiton, aproveitando que ele está na área de direito, na área jurídica, ele tem como responder melhor do que eu. Olha, eu também sou concursado e eu vivi essas mesmas fases que essas pessoas estão vivendo com esse concurso aqui agora. Primeiro, para o candidato tomar posse no concurso, ele tem que ser imputável. Imputável significa que ele tem que ter, no mínimo, a maioridade penal, que são os 18 anos, para ele poder responder tanto civilmente quanto penalmente. 15 e 16, o mais correto era ser eliminado nas primeiras etapas. Quanto à inscrição no concurso, ele pode até fazer, porque abre a perspectiva daquele pré-candidato ele se preparar para concursos futuros, em exercício de prova. Agora, quando se coloca em avaliação, principalmente com teste de aptidão física, que vai submetê-lo a um teste físico, já não era apropriado. A própria prefeitura ou organizadora do concurso deveria já eliminar esses candidatos por questão da inimputabilidade penal, que é menor de 18 anos. Não tem. Bom, tá vendo? A resposta foi bem mais completa e a gente também traz aqui uma matéria, um comentário a respeito do concurso. De 100 candidatos que realizaram o teste, apenas 6 alcançaram aprovação. Foi em relativo ao teste de aptidão física para exercer o cargo de agente comunitário de saúde, que teve início na manhã de segunda-feira. Deixou muitos candidatos indignados com o resultado. De acordo com um deles, de 100 candidatos que realizaram os testes, apenas 6 conseguiram aprovação. Várias pessoas conseguiram realizar as provas com êxito e foram considerados inaptos. Muitos tiveram que ser provados se teriam aptidão embaixo do sol de 11 horas da manhã. Outros foram beneficiados porque fizeram teste com o sol mais fraco. E algumas pessoas comunicam assim que nunca participaram de um processo seletivo dessa natureza e feito dessa forma, com falta de organização e de uma maneira que as pessoas estão considerando uma disputa desleal. Mais uma vez, Cleiton, vou aproveitar você por ser advogado, comentar também isso aí. Eu só esclarecendo que ainda sou também só acadêmico de direito, enquanto ainda em fase de estudo. Mas, porém, muitos candidatos também me procuraram para saber tomar informações. Inclusive, alguns, em função de eu ter criado um grupo específico para o concurso público daqui de Camaçari, onde eu disponibilizei diversos materiais para estudos. O pessoal se queixou e houve algumas falhas do edital. O pessoal tem que pegar as imagens, tanto as filmagens quanto as fotografias. Inclusive, não constava ambulância no momento de início da avaliação. Que é obrigatório. Isso é obrigatório. É obrigatória a ambulância. Como também não houve identificações dos avaliadores. Quem estava avaliando, o público foi aberto ao público e os avaliadores não estavam com suas credenciais. Inclusive, o pessoal tem que observar o edital, que a maioria dos concursos também prevê a repetição de alguns exercícios. Caso você perca na primeira tentativa, você tem direito a outra. Só não na corrida, que não tem tentativa, é somente uma. Mas os outros exercícios têm. Vocês têm que verificar isso, junto a isso, formar uma comissão e procurar ao Ministério Público. A gente já está coordenando um grupo que possivelmente amanhã esteja indo lá no Ministério Público, manter o contato com a promotora Juliana Varela, que é responsável pela essa questão da moralidade administrativa. E vamos tentar uma negociação
se não houver uma repetição das avaliações, a gente vai entrar com ação junto ao Ministério Público quanto a isso aí, que são muitas das queixas mesmo referentes a esse concurso e a avaliação que termina sexta-feira ainda. Isso aí. Vou atender outra ligação. Alô, quem fala? É Júnior. Pronto, Júnior. Eu queria me informar aqui sobre a Santa Helena. Essa descida aqui que você sobe entre o Camaçari de Deus e sai da Lama Preta. Sim. Fica os dois para o carro de um lado e do outro. E fica a maior dificuldade para o pedestre e o carro passar. Então, porque não, na frente também, porque eles não podiam botar uma placa, como existe um lugar, proibido estacionar e um lado estacionar e ficava um lado livre. E a maior bagunça, carro estacionado na contramão, e fora tem um ladrão ali, entendeu? Agora, se a gente passa na rua sem um cinto de segurança, eles querem multar, não chama a gente, entendeu? E ontem mesmo, tem um carro dele da STT, vem deixar os pessoal na porta em casa. Os pessoal não fica brincando, sobe por lá, sobe por cá. Eu queria me informar por que acontece isso. Ok. Obrigado, Júnior, pela sua participação. Palavras aqui do representante do STT. Eu sou, como representante dos servidores efetivos lá dos servidores, que fique claro. Para representar a STT, que inclusive existe até um conflito direto entre os servidores concursados da STT e a própria gestão, por diversas situações, inclusive essa de irregularidades. A nível de esclarecimento, há mais de 30 dias que os agentes de fiscalização de trânsito concursados não dirigem as viaturas. Quem dirige são os supervisores, que são cargos de indicação política, que não foram admitidos através de concurso público. Se observar as situações irregulares, pode fotografar e mandar. Cabe ao então superintendente, diretor de trânsito e transporte, Claudécio Taroba, que porém é advogado também, avaliar a situação e, se possível, responsabilizar os envolvidos. Porém, hoje não existe uma sindicância regular. Recentemente se instaurou uma comissão de sindicância com servidores comissionados. Não pode, é vetado. A Lei 8.112 de 90, que é a Lei de Funcionalismo Público da União, bem como o Estatuto e normatizações da Controladoria Geral da União, também prevê que deve ser ocupado as comissões, tanto de sindicância quanto do processo administrativo disciplinar, que é o PAD, por servidores efetivos estáveis. A comissão é regular. Isso demonstra que, ao que parece, que não há um interesse da administração pública em punir e responsabilizar os envolvidos nessas práticas irregulares, que nós, servidores concursados, também reprovamos. Quanto ao caráter da multa, essa questão também envolve. Primeiro, tem que ser feito um objetivo, transparência, que todo mundo sabe que está arrecadando-se multas de trânsito em Camaçari. Agora, como está sendo investido? Quanto é que foi que se arrecadou? Aí a verdadeira caixa preta. Quanto a STT arrecadou de dezembro de 2012 até aqui agora, é um problema. A sinalização é de responsabilidade da STT também, através da engenharia de trânsito lá. As sugestões feitas por nós, agentes de fiscalização, tanto de trânsito e transporte, como cidadãos, que são enviados para a ouvidoria, a maioria das vezes não tem resposta. Isso é infelicidade. E é isso aqui agora que a gente traz. Não é a primeira vez e provavelmente não será a última que as pessoas tentam enviar fotos mostrando viaturas da Superintendência de Trânsito e Transportes estacionadas sobre calçadas ou em locais proibidos. Há alguns meses foram publicadas matérias relacionadas com o assunto, foi explicado em quais condições as viaturas até poderiam estacionar nesses locais, mas as pessoas não estão satisfeitas, já que elas estão sendo multadas. E muitas vezes esses locais irregulares não teriam uma justificativa plausível, que realmente tivesse enquadrado na situação em que elas pudessem estar nesses lugares. Tá certo? Então, viaturas, elas podem parar na calçada quando? Eu queria saber de você, quando é que isso pode acontecer, como essas imagens que a gente está vendo aí agora? Possivelmente, ao que ver, a foto é muito estática, o vídeo seria até melhor porque é mais dinâmico. Mas fica claro, as situações aí são irregulares. O Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.513 de 97, estabelece no artigo 29, no inciso 7º, que os veículos de fiscalização, emergência, e a STT é um órgão educador, né? Sim. Então, quando faz isso, chama a atenção de toda a população. Sim, deveria dar um exemplo. Lá indica que os veículos, nesses casos mencionados, inclusive de policiamento e fiscalização, emergência, só gozam de livre circulação e estacionamento parada em caso de emergência, com os dispositivos de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente ligados, devem ser mantidos a todo momento. Quanto ao critério do alarme sonoro, que é a dita sirene, é flexível em função dos locais, que o veículo parado com aquela sirene ligada ainda vai, somente circulação deve ser acionada. Parado,
deveria estar sempre com o giroflex, que é a luz vermelha intermitente, ligadas. Então, do jeito que a gente viu, estava erradíssimo. Não. E ao que parece ali, que não é próximo a uma clínica, não é próximo a um acidente, é o que demonstra imagens ali, não é próximo à canalização de fluxo, parece situações particulares, estacionário lá para o servidor, no caso ali, verificar qualquer situação particular. E isso não pode, são serviços de urgência. No caso, se houve um acidente, a viatura está liberada, autorizada a parar em qualquer local para canalizar o fluxo de veículos até chegar ao devido material, que são cones, cilindros, barreira, e depois retirar a viatura e botar em local apropriado. Que o próprio veículo ali da fiscalização, estacionado em local irregular, pode caracterizar e causar um novo acidente. Isso aí. Bom, eu vou atender outra ligação. Alô, quem fala? Alô? Pronto. Olha só, eu sou de Salvador, eu queria saber de você o seguinte. Doutor Taroba, conforme fala que eu sou presidente da STT, para ele poder botar esse vigilante de que são competentes, para em cada esquina para ficar multando os carros que só porque solta uma pessoa, fica multando. Para uma moto, fica multando. E a multa, a gente já paga tanta coisa de carro, ainda tem mais essa multa, por que não coloca placas avisando que não pode parar? A gente para sem saber, quando daqui a pouco a multa chega na nossa casa. Eu acho que eu pediria a você o seguinte, que pedisse esse doutor Taroba, que para ele poder cobrar, ele tem que dar condição às pessoas ficarem sabendo que não pode parar. Me faça esse favor. Okay. Eu já fui multado 2 vezes por a pessoa sair do carro e aí os guardinhas ficam lá só multando as pessoas. Isso. Olha só, nós já chamamos aqui algumas vezes o doutor Taroba para participar desse momento aqui ao vivo, onde as pessoas questionam, e ele não compareceu. Então, a gente está tendo essa dificuldade de diálogo, né, em alguns setores. Por exemplo, eu venho citando que eu também estou tendo dificuldade com a Embasa. Uma das pessoas que a gente tem dificuldade de conversar é o Taroba. Por isso que a gente tem também o Cleiton, porque ele é representante do servidor do STT e não concorda com algumas situações. E está aqui, inclusive, para responder essa pergunta aí sobre essas multas, porque eu acredito que elas sejam irregulares. Primeiro, Ilá, eu queria falar o seguinte. Eu também quero aproveitar a oportunidade para convidar o senhor Cláudio Taroba para a gente vir debater os problemas aqui do trânsito de Camaçari. Porque uma coisa é você lidar diretamente com a sociedade e ficar só no ar-condicionado sentado lá assinando papel é mais complicado. A sinalização de Camaçari hoje, de proibitiva, que são aquelas placas de regulamentação de estacionamentos, estão quase todas irregulares. São poucas. Existe o princípio da publicidade que deve publicar os atos nas avenidas, ruas logradouros, onde que é proibida ou permitida. Em Camaçari são poucas ruas. A exemplo da Avenida Getúlio Vargas, Rua Costa Pinto e Avenida Beira-Mar, lá em Jalá, que houve a publicação da devida proibição. Fora isso, todos os autos de infração, que é o documento que a gente assina, pode se tornar nulo de efeito. Quanto às notificações, pasmem agora, que eu trouxe até aqui para mostrar primeira mão aqui, viu, Eli? Ah, que bom. As notificações de trânsito são exclusivamente hoje aqui em Camaçari de competência da STT. A Polícia Militar hoje só pode notificar de acordo e mediante convênio firmado, como estabelece no artigo 23 do Código de Trânsito. E existe esse convênio? Hoje existe uma falta de transparência. Já fomos junto ao Detran para tentar solicitar a numeração do convênio para ver se existe ou não, mas até hoje não foi apresentado. Assim como a STT, quando a gente solicita os valores das multas arrecadadas, eles também não dão. E eu trouxe aqui o seguinte: as notificações de estacionamentos variam de preço, mas elas são ou leve, média, grave e gravíssima. Leve, em torno de R$50, média 85, grave 127 e gravíssima 191. Chegou às nossas mãos a informação que a fiscalização da Fazenda, está aqui uma cópia da notificação, também está aplicando multa de trânsito. Aí o que se falar, se existe irregularidade no processo de autuação da STT, agora a coisa piorou, porque o próprio fiscal de tributos, que não tem competência legal para isso, está aplicando. Exatamente. E o pior, Eli, a notificação que está aqui era correspondente ao valor de R$85. Mas só que nessa mesma guia aqui, ó, está no valor de R$815. Isso. Quase 10 vezes mais o valor. Vamos entregar aqui para a produção para eles pegarem a imagem mais perto que puder, tá certo? Enquanto isso, a gente atende uma ligação, é o tempo que eles tentam colocar essa imagem aqui na tela pra gente. Alô, quem fala? É Naldo. Pronto, Naldo. Boa tarde pra senhora, viu? Boa tarde. Saudade de Cimaraela também. Ok, obrigada.
a substituta dela está sendo bem representada também no programa. Okay. Eu não perco o seu programa por nada, viu? Certo, obrigado pelo carinho. Eu gostaria de falar com vocês com relação à Praça Abrantes. Ali na Praça Abrantes, em frente à biblioteca da infantil, ali aquela parte ali é muito escura. Então ali deveria ter mais iluminação. Inclusive eu fui informado e também já foi observado pessoas usando certo tipo de droga à biblioteca infantil. Sim. Então eu gostaria de falar com você, que é para você solicitar o policiamento de Camaçari, para fazer mais rondas e de falar com as autoridades para botar iluminação ali. Certo. E outro assunto também que eu gosto de falar é com relação ali àquele local onde fica aquele pessoal que faz vida, próximo à Caixa Econômica. Sim. Que ali, além de ficar um local pouco movimento, então ele fica atacando as pessoas, até atraindo. Então eu gostaria de pedir a você que você falasse com o policiamento de Camaçari, que fizesse mais ronda ali, aqueles pessoal que ficam fazendo vida para ganhar esse tipo de recurso. Certo. E outro assunto também é com relação onde foi feita as duas pontes, da radial B e a A. Ali as iluminações também são poucas e o movimento de pessoas não existe ali. Então faz medo, a gente passa até 6, 7 horas da noite ali, assim quando escurece. Então que as polícias fizessem mais rodas nas duas pontes, que não tem pé de pessoas nenhuma para... Por exemplo, se for passar ali 7 horas da noite, não tem ninguém. Então o risco de assalto é muito grande ali. Aí eu queria saber da sua opinião aqui agora. Ok, obrigado pela sua participação. Olha, foi ótimo, você fez várias solicitações aqui. Essa questão da Praça Abrantes, a gente vai passar para a Secretaria de Serviços Públicos para poder ele verificar e colocar e ajudar com essa questão ali próxima à Biblioteca Infantil. Você está pedindo mais rondas, a gente vai encaminhar isso para o Piton, Coronel Piton, que é o comandante, inclusive aqui na Radial A, né? E também a questão das pontes. As pontes tem pouca gente circulando, isso é verdade. O pessoal da produção aqui concordou com todos esses seus comentários e a gente vai tentar passar isso aqui. O que me preocupa, Naldo, é porque o que foi colocado para a gente é que o efetivo da Polícia Militar está pequeno em Camaçari. E a gente está muito preocupado por isso. E a gente também agora, recentemente, na Câmara de Vereadores, tendo acesso à informação de como o dinheiro foi gasto no nosso município, a gente está vendo que está sendo desviado somente 0,03% para a segurança pública. É muito pouco dinheiro e a gente precisa sensibilizar o prefeito e o legislativo de que a gente quer sim a Guarda Municipal de volta aqui na nossa cidade. Uma Guarda Municipal que seja bem treinada, bem preparada e de preferência até armada como a de Salvador. Mas veja, não é uma guarda municipal que qualquer um que vai ter uma arma. Para isso precisa passar por psicotestes, para isso no edital do concurso deve ser solicitado também que ele tenha já ou um curso privado de segurança privada, ou uma passagem pelo Exército, ou porque serviu e ficou durante um período ali, tem que ter critérios com essa questão da arma. E esses critérios são importantíssimos. Mas a gente precisa, sim, começar essa campanha para poder melhorar a parte da segurança pública. Bom, agora eu voltando para o Cleiton, a denúncia que você trouxe, né, que está ali, que o Almir está tentando ainda pegar a imagem, né, isso, Almir? Aí mostrando o valor de R$ 815,15. Então, mais uma vez, Cleiton, explica para mim como é que se chegou a esse valor. Acho que nem você sabe. Olha, Eli, é difícil de explicar, né? Primeiro que o código diz que a competência é exclusiva para notificações do órgão municipal de trânsito, no caso em Camaçari é a STT, Superintendente de Trânsito e Transporte, Salvador, Trans Salvador. Os órgãos estaduais são o DETRAN, o DERBA e a PM quando conveniada. E, fora isso, as polícias rodoviárias, né? Tanto estaduais quanto federais. Onde foi que um fiscal de tributo que lida com IPTU, outras tributações, aplicar uma notificação de trânsito,
Aí a gente não entende. Isso sim é fábrica de multas. Se já existem as notificações sendo aplicadas de forma irregular pelo órgão, imagine como vem um segundo órgão. Eu gostaria até que você convidasse o próprio secretário Camilo Pinto, que é o responsável lá pela Secretaria de Fazenda, para esclarecer como é que o fiscal de tributos está aplicando notificação de trânsito. E ali a multa se refere a estacionamento em local proibido. Sim, o valor não é esse. O valor para essa notificação é R$ 85, não 815. Quase Isso daí não é uma piada de mau gosto que alguém fez? Não, que a gente já verificou já, junto à própria secretaria, solicitando até segunda via, e é confirmado que está existindo. Agora, se os condutores estão pagando, eu aconselho, inclusive, qualquer notificação que chegar, que não seja exclusivamente da própria Superintendência de Trânsito, não ir realizar o pagamento, e sim procurar um advogado e, se possível, até acionar a polícia, porque isso é um crime. Bom, outra coisa, com relação a procurar um advogado é um pouco complicado, né? Que às vezes sai mais caro procurar um advogado do que pagar a multa. Seria bom que os representantes do Legislativo Estadual trouxessem a Defensoria Pública para a camaçaria eficiente, né? Para as pessoas de baixa renda. Mas, enquanto isso, preferem dar audiência a um programa de TV aí que passa a altas horas dizendo que houve beijo, não houve relação sexual, não. Eu sou mais da Defensoria Pública, trazer o PROCON, algo que traga benefício direto do que questão de promoção individual de deputado. Olha só, eu vou chamar a matéria agora sobre a UPA da Gleba A, que parece que vai sair. Vamos lá. Durante visita às obras de construção da UPA do bairro Gleba A, o prefeito Ademar Delgado afirmou que o equipamento de saúde será inaugurado no final de março. De acordo com o gestor, a expectativa é muito grande para a conclusão das obras e que em breve a população já terá atendimento. Segundo também o secretário da Saúde, Vital Sampaio, as intervenções na unidade de saúde estão em fase de conclusão. Em seguida, serão instalados aparelhos e realizados os devidos testes, para então ser inaugurado a unidade de saúde. Essas foram as informações passadas para o nosso programa de uma telespectadora que informa está realmente empolgada para que, de fato, esses projetos sejam efetuados. Jamile Mercedes, para o programa Cimara Ellery. É isso aí. Vamos aguardar a questão da UPA e vamos atender mais uma ligação. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem fala? Quem tá aí com a gente? Mário Gravatar. Pronto, Mário, não é isso? Ai. Pronto, Thay. Bom dia, O que é que você manda? Bom dia. Eu quero que vocês venham fazer aqui uma matéria aqui na Rua Terra 2, descendo a check-up aqui. Sim. Sobre um lixo aqui que está desde 15 dias. Sim. E o Gravatar que está abandonado aqui, cheio de mato. Certo. Vamos mandar sim, vamos mandar a equipe, a Almi pega aí na linha, e aí ele tá te pegando aí na linha agora, dando para escutar aí você, batendo esse papo pra gente agendar aí essa ida para fazer essa matéria com você, tá bom, Thay? Um abraço. Bom, eu queria também agora entrar no assunto do STT especificamente, porque a gente está sabendo e anunciamos aqui ontem que amanhã terá uma paralisação. Por que vocês vão parar amanhã? Primeiramente, o povo deve se perguntar assim, parar por quê, se já não faz nada? É difícil, é normal. Essa própria situação de conflito que é criada entre os agentes de fiscalização na rua com os condutores parece que é proporcional e voluntariamente criada. Enquanto as pessoas se desgastam com os agentes se desgastam com o cidadão comum nas questões da dificuldade do trânsito, que em si acontece em todas as cidades, ocorrem as coisas das escusas lá por parte da administração. A paralisação é para reivindicar melhoria, tanto no ambiente de trabalho, porque as condições que os agentes, servidores da STT estão sendo submetidos não atendem às normas de regulamentação do Ministério do Trabalho, Emprego e Renda, e exclusivamente a própria norma regulamentadora número 24, assim como também a gente quer o direito a promover a educação para o trânsito na cidade. Hoje existe uma gerência de educação, porém ineficiente, a gente não percebe, assim como a sociedade não percebe. Se perguntar à própria sociedade qual foi a última ação de educação para o trânsito que a superintendência desenvolveu, eu acho que poucos saberão responder. A gente quer isso, quer, além dessas questões, as próprias reivindicações trabalhistas, que em 2010 nós fomos vítimas, inclusive que gerou uma ação no próprio Poder Judiciário, que já está para sair o resultado agora. A primeira decisão do juiz nas audiências foram favoráveis aos servidores da STT,
que a STT deixou de repassar 18% de reajuste aos servidores. Quando era para se aplicar um valor de 24%, aplicou somente 5,3%. Então, vocês estão juntando dois conteúdos. Um conteúdo de questionamento em relação à liderança e à conduta do Dr. Taroba e também campanha salarial por conta desse repasse que vocês não tiveram, não é isso? Sim, a paralisação será em função disso, tanto e do nosso próprio plano de carros, carreiras de vencimento, que isso que vai promover a melhora. Fora isso, o transporte público vai continuar calejado e o trânsito também. Porque a maioria das vistorias hoje são realizadas por pessoas comissionadas, indicadas. Aí você vai botar uma cooperativa na mão para ser vistoriados com pessoas com ligação política. O diretor da cooperativa, o presidente, tem ligação política alguma vez, né? Sim. Aí você está enxugando gelo. A gente quer que as vistorias sejam feitas por efetivos para a gente poder vistoriar de fato esses veículos. A paralisação será de 24 horas, nós avisamos com bastante antecedência, respeitando o que diz a Lei 7.783 de 89, que é a lei de greve, que não existe a lei de greve ainda para os servidores públicos, ainda existe a discussão. Mas a questão da analogia, né? Sim, vocês utilizam por analogia. É isso, respeitamos os prazos, fala-se em prazo de comunicação de 72 horas para greve. Em paralisação não se trata. Nós obedecemos o mesmo prazo, por analogia, de 72 horas, entregando protocolamos desde sexta-feira e assim como notificamos a própria comunidade através de nota que divulgamos à imprensa, para tomar ciência. Vai ocorrer, a começar a partir das 8 horas, vai ter um café da manhã solidário em frente ao pátio da prefeitura. Vai ser pacífico, solidário. Quem quiser comparecer lá, pode comparecer para tomar um cafezinho da manhã. Inclusive os próprios servidores de toda a administração pública. Quem é que está pagando essa conta? Não, são servidores. Os servidores estão pagando a conta? Café é barato lá. E a gente vai fazer uma focinha, vai tirar do pouco que tem, vai conseguir pelo menos umas 20 garrafas térmicas lá de café, uns pães, pra gente fazer um cafezinho pra galera que é sofrida, principalmente servidores lá, viu? Isso aí. E também vamos fazer mais algumas outras ações, inclusive depois, a partir das 10 horas, possivelmente, nós vamos sair em passeata com um apitaço dos agentes e iremos distribuir panfletos educativos, inclusive alertando a população para cobrar do poder público a informação para onde está indo o dinheiro das multas. Porque que está multando tá. A gente também, nós servidores, queremos saber como está sendo aplicado o valor da multa. Que está multando tá. E além disso, Lai, só lembrando aqui, que nós também iremos fazer a doação de alimentos não perecíveis para duas entidades daqui de Camaçari, que será a PAI e o Abrigo de Velhinho Santo Antônio. Iremos doar mais de 50 quilos de alimento, doação própria dos agentes também. Ó, tá vendo aí? Bom, vamos atender outra ligação. Alô, quem fala? Josué, Lai. Pronto, Josué. Eu quero parabenizar e dizer a ele que ele dá sorte que ele é concursado, senão o Ademar, do jeito que é, já tinha mandado ele embora. Ele e Taroba, porque são arrogantes e prepotentes. E você fala multar assim numa alegria tão grande, companheiro. Eu quero que você fique de greve direto, a vida toda aí, que esse negócio de multa a gente vai ficar livre disso aí, entende? Agora, a gente fica triste o seguinte, realmente existem condutores, né, que realmente merecem ser multados. Agora tem colega de vocês, inclusive eu quase atropelo uma mulher, sinal aberto, ele não usou apito, usou a mão. A cidadona se jogou ali naquela sinaleira ali, próxima a Coelba. A sorte dele é que eu consegui parar meu veículo e bater ele no meio-fio, para não atropelar a criatura que vinha, porque era uma menina nova. E quando ela passou, ele nem viu que eu bati no meio-fio, ficou olhando para a bunda dela. A maioria dos agentes, observe bem, quando não está no telefone, jogando ou telefonando, né? Estão de olho nas meninas novas que passam, estão paquerando, batendo papo um com o outro, entende? Que eu acho que nós que pagamos a nossa multa, a gente tem que saber para onde vai, entende? Outro dia uma criatura reclamava que estava dando um socorro, viu o menino da NET passar com a moto e ela vinha com a mãe dela, doente no fundo do carro, invadiu o sinal vermelho e o outro que estava em pé multou ela. Eu disse, foi errado, foi. Entende? Mas eu digo, você não tem nenhum carro padronizado para invadir sinal. Como você estava dando socorro, você podia também fazer uma vítima naquele momento. A gente não acha de acordo as coisas, às vezes, que acontecem do lado nós, usuários, que usamos a pista, e também tem muita multa aí, que a gente nem sabe como foi aplicado, o governo não se preocupa de fazer estacionamento, só se está preocupado em retardação e multa. Vocês não têm água para beber. Outro dia mostraram aí que tinha até verme dentro de uma água que vocês bebem, entende? As condições de trabalho de vocês precárias, entende? Tenho certeza que coisas piores acontecem que a gente não sabe. É o direito que vocês estão indo buscar, concordo plenamente, a realidade é essa. Agora o prefeito, o gestor desse setor, está deixando
deixando a desejar, quebra-mola sem pintar, é lugar sem placa. Agora enche vocês de talão, que talão lá não está faltando. Isso eu digo que o próprio Taroba falou para mim, que talão lá não falta para mudar. Agora não tem empresas para pintar quebra-mola, para botar placa, e etc, etc. Eu acho que essas multas, todo mundo que está recebendo tem que recorrer, entende? E não pagar essa multa, porque quando o governo estiver botando placa, sinalizando, entende? Pintando os quebra-mola, em outras palavras, fazendo a parte dele, aí agora nós teremos de fazer a nossa. Obrigado pelo espaço lá e quero lhe parabenizar por ser um jovem, continue assim, vá à luta. Valeu, garoto. Obrigado. Obrigada, Josué, pela sua participação. E trazendo aí as palavras de Josué, a gente entra também no assunto do quebra-mola. Ontem nós recebemos uma ligação das pessoas, um rapaz, reclamando, foi o Ivan, reclamando que ele é mototaxista. E aí o que acontece? Os quebra-mola sem pintar, as vias públicas terríveis, ele precisa trabalhar. E com essa cidade desse jeito. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão da legalidade desses quebra-molas. Olha, Elaine, só fazendo um pequeno adendo à questão do senhor Josué. Olha, eu parabenizo o senhor também pelas informações. A maioria dos agentes existe casos isolados, mas quando ocorrem essas questões, assim, principalmente que vai contra a imagem dos agentes, se espalha de uma forma mais volumosa. Todo o setor existe pessoas mal intencionadas, mal preparadas e que não querem fazer a coisa fluir. Isso é infeliz, mas é normal também, inclusive no próprio serviço público. Quanto à questão da multa, eu falo, a multa só conta, inclusive tem mais de meses que eu não sei o que é notificar, por causa de questão legal, que os autos de infrações estão irregulares, os processos, como se está se dando, as notificações realmente estão irregulares. Já informamos aqui que vai estar entrando com ação. Inclusive, o presidente do Partido Democrata, o senhor Helder Almeida, já preparou, já está com a peça no jurídico prontinha para acionar a justiça. Vai ser uma ação civil pública solicitando o cancelamento das todas as notificações indevidas. Referente aos quebra-molas, é o seguinte, existe um padrão pré-definido pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Só existem duas possibilidades de medições de quebra-mola, que vai ter as larguras, as alturas dos quebra-mola. Um é para rodovias e o outro são para zonas urbanas. Mais de 50% dos quebra-molas de Camaçari, eu como morador e como profissional na área, digo, estão irregulares. Não somente falta pintura. Mais de 90%? Boa parte dos quebra-molas. São pouquíssimos que atendem às normas, de tanto por distância quanto por altura. São colocados sem estudo técnico, a maioria é solicitado e colocado por abaixo-assinado. Você fez o abaixo-assinado, vai e coloca um quebra-mola. Não funciona assim não, o trânsito não é brincadeira não. Quando se coloca assim. Coloca um quebra-mola hoje, não sinaliza, só vai sinalizar daqui a 10 dias. Aqui para lá, como ocorreu perto da churrascaria musical. A maioria nem é sinalizada, então não são 10 dias, na verdade, Cleiton. Sim. Na verdade, nem quando ocorre? Sinal, quando ocorre. Nós temos um problema aqui que aconteceu, até com a esposa de Almir, estava no carro e a pessoa que estava dirigindo não viu o quebra-mola, ela estava grávida, e aí passou em alta velocidade e ela teve que se ausentar do trabalho durante um período por conta de dores que ela ficou naquela situação. Então não tem pintura, não tem sinalização, não tem placa, e aí você agora... Do artigo 91 ao artigo 95 fala sobre a questão da obra e evento. Nenhuma obra ou evento poderá ser aberta desde quando não esteja devidamente sinalizado e finalizado. A responsabilidade pela sinalização da obra, como envolve muitas questões das empresas construírem, de a implantação da placa, é da realizadora da obra. Porém, a fiscalização antes da abertura da via é obrigatória do órgão competente, no caso de Camaçari e STT. Um exemplo prático da falta de preocupação da administração com isso são as avenidas que foram as marginais ao rio Camaçari, que até hoje encontra-se sem nome. Foram inauguradas vias sem nome, abertas à população, sem a devida sinalização também e sem nome. Inclusive, qualquer notificação aplicada ali por agentes de trânsito são irregulares, porque no mínimo para se aplicar uma via é necessário saber o nome dela. Se há uma notificação ali onde não tem nome, é totalmente irregular. Bom, eu vou atender outra ligação. Alô, quem fala? Boa tarde, Lá, tudo bem? Marlécio. Pronto, Marlécio. Tudo bem, né? Tudo bem. Eu queria perguntar ao menino aí o seguinte, essas irregularidades de trânsito, por isso que meu filho hoje perdeu a carteira, né? Ali no Polivalente, aquela rua ali, todo mundo paga de qualquer jeito ali. Aí um colega de vocês foram e notificou uma vez, estava na mão da pessoa, o carro não foi dele, estava na mão dele. E aí fui falar com o Taroba não quis ouvir, disse só que era aquilo mesmo, acabou. Entrei com ação
para recurso, né? O recurso não deu certo também. Aí mandou ficar esperando, aguardando, fui lá de novo, já foi embora. Mandou pro Detran, o Detran disse que não é mais com eles, é com vocês, a STT. Tudo bem. Já perdeu, acabou, agora tem que refazer a carteira. Outra coisa, a participação de vocês vão parar com o sindicato ou sozinho? Porque você sabe que o sindicato, ele tem um poder, né? E você sozinho não tem outro poder. Então, para você se prejudicar vocês, que eu sei que esse bicho aí é meio complicado, então você pega o sindicato, pega um diretor e fala com ele, para não ir sozinho, entendeu? É uma opinião minha, viu? Boa tarde a vocês, e lá e vocês. Boa tarde, Marlécio. Obrigado pela sua participação. Só, senhor Marlécio, eu gostaria de falar o seguinte. Primeiro, existe a campanha salarial, como a gente vai tocar aqui no assunto, dos servidores geral, tem a data base que inicia-se em janeiro. Infelizmente, o sindicato de Camaçari, o tal do Sindsec, eu digo que é sindicato pelego. A administrativa do sindicato, a diretoria, é pelega. O que é pelego é inconchável com o governo. Esse movimento desse ano estava quase pré-definido já entre o presidente e o governo. Existe a Lei 7.783 de 89, que é a Lei de Greve. Lá no artigo 7º também prevê a situação de, na ausência de entidade sindical, poderá ser formada a comissão legalmente constituída, através da Assembleia Geral Extraordinária. Foi o que realizamos em dezembro de 2013, constituímos, isso as atas, a prefeitura foi informada, a gestão da STT foi informada, e está toda regular. Nós não temos um pingo de medo, apesar da perseguição que o colega também falou. Josué, existe sim, viu? Mesmo concursado. Todo dia pedem-se cabeças lá desses meninos, aí em função de ir de encontro aos interesses deles. E a comissão foi constituída, existe a comissão da campanha salarial, protocolamos, solicitamos reuniões e não foram atendidas nem pela gestão, o senhor Claudécio Taroba, não respondeu a nossos pedidos. Fomos procurar então a administração direta, o representante do prefeito Ademar Delgado, que é o secretário de governo Sérgio Paiva. Conversamos com eles, predefinimos, também não quis conversar. Ok, a paralisação é um instrumento legal de reivindicação, por isso amanhã, a partir das 7 horas da manhã, estaremos realizando a nossa paralisação de 24 horas. E pode vir sindicatos, processo administrativo, que para isso tem um direito aí. É isso aí. Outra ligação, alô, quem fala? Aqui é Antônio da Glebaé. Pronto, Antônio, seja bem-vindo. Quero parabenizar pelo seu programa, que é líder de audiência nesse horário. Ok, obrigado. E solicitar do Poder Público que faça aqui na Glebaé um programa como tem ali no bairro do Natal, ali na Praça da Simpatia, que está muito bonito ali. Ali tem exercício pela manhã, exercício pela tarde, tem campo de futebol cheio de gente jogando bola, de crianças, tem quadra. Ali tem um movimento de mais de 1.000 pessoas durante a tarde, todos os dias, pela manhã. E nós sentimos essa necessidade de ser feita em outros bairros também. Sim. Que ali, o pessoal, parece que é o pessoal da associação do Natal, que faz todo esse movimento, e está de parabéns aqueles lutadores ali, aqueles guerreiros. E a gente sente a necessidade de que haja incentivo público para que seja feito em outros bairros. Isso. Porque hoje a gente chega ali na praça, vê a praça muito movimentada, e outros bairros a gente vê sem nenhum tipo de movimento na área de esporte, ginástica localizada, alongamento, essas coisas, que há uma necessidade. E com certeza os postos de saúde, as pessoas, vai ocupar menos os postos de saúde, vai estar com a saúde melhor, as crianças vão estar envolvidas com esporte, vai estar saindo das drogas, e é necessário que faça isso em toda a cidade. Ali me parece que a associação que está fazendo ali no bairro do Natal, mas é necessário que o poder público entre em atividade fazendo esses trabalhos em toda a Camaçari. Ok, obrigada, Antônio, pela sua participação. E tinha um projeto, sim, da CEDEL, né, a Praça Viva, que estava funcionando em alguns locais, eles estavam movimentando isso. Eu não sei te dizer se essa do Natal está sendo pela Associação de Moradores ou se é um projeto ligado à Prefeitura. A gente vai procurar saber se é a mesma coisa. O fato é que a gente precisa levar isso também para a Glebaé e para outros pontos de Camaçari, porque é saúde viva. Estar na praça, o contato com a vida, encontrar os vizinhos, um movimento de esporte que vê o pai junto com o filho caminhando de manhã cedo. Bom, tantas outras coisas que a gente sabe. Resumindo, é saúde mental e saúde física. As praças bem cuidadas e com projetos bem feitos geram essa saúde que todos nós precisamos. Tá bom? Olha só, eu quero dizer que nós recebemos uma ligação da rua Júlio Leitão, que a tampa do bueiro foi consertada. Então, da mesma forma que a gente mostra que a tampa do bueiro está dando problema e etc e tal, a gente também dá o recado aqui. O nosso telespectador ligou antes do meio-dia
Nós anotamos aqui o recado e agradecer aí a CEINFRA, o Everaldo, tá certo? A respeito dessa situação aí. Bom, outra coisa que a gente quer falar, a gente quer chamar também um problema da Embasa, que foi resolvido. Vamos lá que a gente precisa ver. Recebemos mais uma denúncia enviada por e-mail à nossa equipe. E ao chegarmos aqui, Simara, verificamos que a situação realmente está incomodando os moradores e é realmente muito crítica. Eu vou ler para que vocês possam entender melhor. Esta é a Rua das Almas, no bairro 46. Há 2 meses, buracos foram abertos e por eles corre água sem parar. Foi feito contato com a prefeitura e solicitado reparos. Mas, até a presente data, ninguém veio consertar o esgoto e tampar o buraco. Um sentido da via está bloqueado, graças a estes buracos. E o pior, esta rua é um dos principais acessos para alguns bairros mais próximos. Isso é um descaso com o povo dessa cidade. Eu quero uma solução. Simara, palavras de indignação dessa moradora daqui do bairro dos 46. Mas vale ressaltar também que esse buraco está em frente à garagem de uma casa. E isso acaba também incomodando e impossibilitando até mesmo a entrada até ela. Então nós deixamos aí esse alerta nesse carta do telespectador. Recentemente a nossa equipe veio aqui na Rua das Almas, no bairro dos 46, devido a uma cratera que havia se formado por obra da Embasa. Essa cratera estava em frente à garagem dessa casa e vinha prejudicando os moradores. Mas como vocês podem observar nas imagens, o problema foi solucionado. Pronto, estamos mostrando, a gente estava comentando aqui, o Cleiton até disse ali, foi um meteoro que caiu, porque o buraco era imenso, parecia que tinha que ser uma questão para ser levado para a BIM, né, que é o Serviço de Inteligência do país, para ver, porque parecia uma cratera meteórica de tão grande que estava. E na porta da casa da mãe de Bira Coroa, do deputado estadual Bira Coroa. Finalmente aí, vamos também agradecer que finalmente foi resolvida essa situação. Bom, agora, Cleiton, eu preciso saber de você o seguinte. A denúncia do dia é a taxa dos taxistas, que saiu de R$50 para R$250. Cleiton, o que é que você me diz sobre isso? Olha, mais precisamente, se eu não me engano, salvo engano, o decreto que regulamenta essa questão aí é o decreto 3.622 de 2002, até na gestão do ex-prefeito Helder. É de competência da STT fazer as alterações com base em justificativas, somente não compete às taxas, não só as tarifas, como também as taxas. O que motivou a STT a levar tamanho, eu não sei ainda. Eu acredito até que, e aconselho os taxistas a formarem uma comissão, se organizarem e irem reivindicar. Porque, como a gente discutiu na instante... Gente, é 500, quantos por cento? Porque 1000% seria... 5.000%? Quase isso. Aumentou-se porque muito. 100% sairia de 50 para 100. Uhum. Então saiu de 50 para 250. Multiplicou 5 vezes. Isso daí vai ser repassado, Cleiton, é para o consumidor, é para o povo. E aí o que o povo vai fazer? Vai ter que correr para o transporte clandestino. Que já tomou conta de que já tomou conta, que não tem fiscalização, e aí vai ser um problema. E esperem mais, como elevou-se o valor da taxa aos taxistas, consequentemente vai aumentar o valor da corrida. Como a gente disse, o próprio quebra-mola, o excesso de quebra-mola eleva o valor da corrida por causa da questão da manutenção dos veículos, são feitos em maior constante. Por isso também vai se elevar. Quais são os critérios? A gente não é passado. Existe muita coisa escondida lá dentro da STT que não passa, não chega aos servidores efetivos, não, principalmente concursado. Porque na visão da administração, o servidor concursado é a pedra no sapato. Porque enquanto a maioria, não todos, tem seus pelegos também no meio do servidor concursado. Mas a maioria, enquanto se preocupa em prestar o serviço diretamente à população, boa parte dos comissionados, não todos também, se preocupam em suprir somente o interesse da gestão, independente da legalidade ou não. E a gente quer que os taxistas corram atrás, não deixem barato, se organizem e cobrem. Não pode ser levado assim. Peçam um comparativo, não só com a capital, quanto as cidades da região metropolitana. E não é cobrada essa taxa lá não. Vou até verificar junto ao gerente da Getax lá de Salvador, que é Bruno Alves, é colega também. Vou verificar qual é o valor que está sendo pago lá em Salvador. Se for maior ou menor, eu vou repassar aos demais taxistas de Camaçari
para tomarem as devidas providências junto à STT. Bom, uma outra informação que a gente quer dar para você, as pessoas que ligam para o nosso programa, teve uma ligação que inclusive entrou no ar, coisa de uns 15 dias, a respeito do transporte universitário. O recadastramento vai encerrar na quinta-feira, dia 27. Então tem que procurar o posto da CESP na rodoviária para se cadastrar, levando a carteira de estudante, o comprovante de matrícula 2014.1, que significa o primeiro semestre de 2014, original e xerox. Caso você não consiga até o dia 27, aí você vai ter que procurar a CESP em um outro momento para ver o que pode ser feito. Em outras palavras, a CESP está dizendo o seguinte: não vai ficar estudante sem o transporte universitário. Agora, para que você não tenha transtornos, não espere, vá e faça o seu recadastramento. Quando nós fizemos a entrevista, na coisa de 15 dias atrás, foi dito para a gente, pelo Damon, que já tinham 3.040 pessoas cadastradas utilizando o transporte universitário. Então, ampliou um pouquinho mais, as pessoas vão se cadastrar, tá certo? Mas não deixe para cima da hora, não deixe ultrapassar demais esse prazo, porque senão é complicado. Vamos supor que tem, sei lá, não sei quantos ônibus, mas aí você é a primeira para a próxima vaga do outro ônibus. No mínimo, a prefeitura vai ter que esperar encher, porque não vai um ônibus só com uma pessoa. Então, se a pessoa demorar demais e você for a primeira do próximo ônibus que vai ser aberto, vai ter que esperar lotar para poder ele entrar em linha. Então, corra e se posicione. Eu vou atender outra ligação. Alô, quem fala? Boa tarde, Lucileide. Pronto, Lucileide. Tudo bom, Elai? Tudo Na verdade, bom. A minha pergunta não faz parte nem da pauta que vocês estão falando aí sobre a STT. Sim. É com relação, não é nem o transporte universitário, é com relação à bolsa universitária. Sim. Porque eu queria que você botasse essa pergunta no ar para ver assim, se alguém da SEDUC e da prefeitura fala qual realmente é a data que a gente pode ingressar para poder conseguir essa bolsa universitária. Porque eu já estou no 6º semestre e todo ano eu vou tentar me cadastrar. E quando chego lá, geralmente, está tendo recadastramento para quem já está dentro do programa. E eu já estou no 6º semestre e nunca consegui entrar no programa. Eu queria que você jogasse essa pergunta para ver se alguém se pronuncia e fala realmente se tem uma prazo, uma data. Porque geralmente quando eu vou, só está recadastrando que já faz parte. Quem não está dentro não consegue ingressar no programa. Ok, obrigada pela sua participação. Cleiton tem como dar uma resposta para isso aqui também. E a gente também tem como, depois de bater esse papo, procurar saber e trazer informação mais precisa para você. Como é o nome dela? Iane? Lucicleide. Lucicleide, eu também sou universitário, eu sou aluno do curso de transporte terrestre, que é gestão de trânsito e transporte lá da UFBA também, Odina. Sou usuário do transporte universitário de Camaçari. Em relação à bolsa universitária, o que ocorre são sorteios. A prefeitura todo ano realiza sorteios, se eu não me engano, salvo engano, eram de 200 bolsas, somente em instituições privadas. Alunos de instituições privadas. Inclusive, até já existe um projeto até aprovado na Câmara que aumenta o valor para um valor de um salário mínimo como bolsa para pagar os cursos ou integralmente o curso. Se o curso for menor do que esse valor de um salário mínimo, seria atendido totalmente. Se fosse maior, seria o valor do salário mínimo como ajuda de custo da prefeitura. Inclusive é do vereador Jorge Curvelo, do Democratas, que propôs e aprovado. Só falta o prefeito sancionar, boa vontade dele. Mas são realizados sorteios a princípio em janeiro ou fevereiro. Bom, olha, é um pouquinho assim, só da gente ver. Agora há pouco eu disse que os ônibus são 3.040 pessoas, e isso há 15 dias atrás, que já estavam encaixadas nos ônibus. Então, se você vê que são 200 sorteados, menos de 10%. Então, a gente tem que também dar uma conversadinha, tentar ver se aumenta o número de contemplados aí com relação à bolsa universitária. E o projeto, né, a gente deseja sucesso para que realmente seja implantado, levar isso para um salário mínimo, porque as despesas são muito altas, né, Cleiton? Nem só o valor da mensalidade, o estudante tem todo um gasto com alimentação, com transporte dentro da própria cidade de Salvador, lá de Freitas, que a maioria são de lá. E lembrando, Eli, que boa parte dessa verba para o ensino universitário não vem somente da prefeitura. A União também deposita valor correspondente para ajudar nesse custeio, já que em Camaçari hoje são poucas vagas para o ensino universitário que detém, somente a UNEB e a Faculdade Metropolitana, a FAMEC. Olha, uma escola recém-inaugurada em Barra do Jacuípe tem a fiação furtada.
Parte da fiação elétrica do Centro Educacional Darcy Ribeiro, em Barra do Jacuípe, foi furtado ontem. O vigilante da unidade escolar acionou a polícia militar e um suspeito foi detido e autuado em flagrante, por volta das 8 horas do mesmo dia. O homem está na 26ª Delegacia Territorial de Vila de Abrantes e o material recuperado está sendo encaminhado para a perícia. Complicado, a gente precisando de escola, precisando de saúde, a escola recém-inaugurada, entregue para a comunidade, aí na volta às aulas, e acontece uma situação dessa, né? Então a gente está precisando o quê? Resumindo a história, policiamento também em torno da escola. Não adianta só a gente fazer. Nós vimos, estamos sempre comentando aqui, ontem teve aqui conosco o Fabão, que é o secretário de Cidadania e Inclusão Social. As secretarias, elas têm que estar interrelacionadas. Os aspectos estão juntos. Nós conversamos com isso aqui no horário do intervalo e eu cheguei a perguntar qual a secretaria que é mais parceira da sua. Quer dizer, a escola foi entregue, mas se você não tem segurança pública, você não tem a escola funcionando, porque aí foi furtada. As coisas estão juntas. Infraestrutura, entrega e faz a escola. Educação para botar o ensino de qualidade. Segurança para dar condições da sua escola funcionar e do seu filho ir e voltar. Saúde, porque seu filho pode ter o quê? Problema de visão, e tá no fundo da sala sem um bom desempenho, quando você vai ver pode ser um simples óculos que ele precisava colocar. Aí assim, as secretarias todas estão interrelacionadas. Não pode ser uma coisa só funcionando, não dá para ser uma coisa só dando certo. Tem que estar tudo junto. Agora a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa e eu queria pedir as considerações finais aqui do Cleiton Pereira, o nosso convidado de hoje. E lá, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade aqui que você sempre vem dado, juntamente com a produção do programa. Só focando um pouquinho nessa questão de segurança, assim, como você levantou na questão da Guarda Municipal, a Prefeitura poderia rever os contratos que ela faz com as empresas privadas, que é milionário, é um valor exorbitante, e efetivar a Guarda Municipal, que aí até alivia a própria Polícia Militar, porque a Guarda é para bens e serviços, bota a Guarda para fazer as rondas nas escolas e proteger os bens da Prefeitura, que já afoga mais a questão da Polícia Militar com outras questões menos graves. E mandar um abraço ao pessoal que apoia, dizer que o pessoal que é para continuar lutando, não se deixe enganar, correr atrás de seus direitos, briguem, lutem. É difícil, não é fácil, principalmente lutar contra a administração, mas corram atrás e participem. Quero mandar um abraço para todos os universitários de Camaçari, estudantes das entidades públicas e privadas, também os amigos que apoiam, ao presidente do Partido Democrata de Camaçari, que sempre vem apoiando nossas ações, que é Aldo Almeida, o vereador Elinaldo da base, Jorge Curvelo. E um abraço a todos os familiares e um beijo para Beatriz. Sua filha, né? Que está lá, deve estar te assistindo. Como última notícia, eu trago só que a praia de Jauá já está liberada para banho. As algas tóxicas já deram um tempinho. É uma questão aí, segundo consta da natureza, que também aconteceu agora no Rio de Janeiro, que a gente acompanhou aí nos principais jornais. Ela já voltou e está aí em condições da gente entrar e não sair se coçando lá cheia de alergia. Tá bom? Então, ontem a gente reclamou, dizendo que estava sem informações para o turista, mas hoje a notícia já está de que a praia está normalizada e liberada. E a gente continua esse bate-papo pela 88.3 FM até às 14 horas. E se encontra aqui amanhã no programa Simara Ellery. Eu te espero, viu? Até lá!